bom dia. Esse é o Devocional de Fé e desejo a você uma manhã abençoada, que as misericórdias do Senhor se renovem em sua vida, assim como a sua fé seja renovada e fortalecida neste dia. E eu trago para vocês hoje uma palavra que está no meu coração, nesse devocional Experiências com Deus, nesta semana, que fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Lá em João capítulo 2, a partir do versículo 1. O que traz de interessante nessa passagem, queridos? Em primeiro lugar, a importância da família, a instituição família. O Senhor colocou no meu coração agora para dizer para você que está ouvindo este devocional, se você ainda não está casado, está buscando formalizar a união com essa pessoa, busque isto, porque o Senhor faz milagres em meio à família. Aquela situação muda, Ele abençoa, Ele abre portas, mas para isso você precisa então ter esse passo de fé. Formalize seu casamento e diante de Deus e dos homens, mostre que você está decidido a criar ou decidida a então criar esta família e gerar então ali um novo começo para sua vida. E foi isso que aconteceu em meio ao ministério de Jesus, iniciando por meio de um incentivo de sua mãe em um casamento, para ali começar todo um processo de milagres, de cura, de transformação, para que nós pudéssemos, hoje ter a fé e crer em tudo aquilo que Jesus fez a partir desse momento. Então, lá no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Junto, seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, e a mãe de Jesus disse: o vinho acabou. Imagino ela olhando para Jesus e dizendo: o vinho acabou. Que vergonha para esse casal. Que situação difícil essas pessoas estão vivendo, logo em um casamento, esse momento tão importante para a vida de todos da época. Até hoje é importante, mas da época o casamento era considerado uma cerimônia e durava dias. Era um júbilo, era uma festa incrível, onde ali iniciava uma nova fase, um novo processo de vida para aquele casal. Então Jesus respondeu, imagino ele olhando para ela e dizendo: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Eu imagino como um bom filho, né, respondendo à mãe e dizendo: não me incentiva desta maneira, não fique me pressionando ou algo do tipo, né, como os filhos costumam dizer. Mas o fato é que Jesus ficou inquieto. E aquele incentivo de Maria ajudou para que ele então pudesse realizar esse momento. Mas Maria, sabendo que quem é obediente realiza e recebe bênçãos, ela chamou os empregados da festa para que eles pudessem então servir Jesus da maneira que ele achasse melhor. No versículo 6 diz assim: ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água para guardar nesses potes para cerimônias de purificação. Então Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles encheram até a boca. Quando nós então percebemos que se Jesus nos dá uma regra ou nos dá um comando, é importante que nós possamos seguir. Aqueles empregados, muito provável, não sabiam qual motivo Jesus estava pedindo aqueles potes para serem enchidos de água, sendo que não era o motivo da festa. Mas eles resolveram obedecer. Sem obediência, eles não viriam.
o milagre de Deus por meio do seu filho. Então eles encheram até a boca e em seguida Jesus mandou, ou seja, ele pediu, ele ordenou e ele mandou novamente: agora tirem um pouco de água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente provou a água e a água tinha virado vinho. Eles não sabiam de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e depois que os convidados já beberam, muitos servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Eu quero trazer agora, mais uma vez, os empregados e a sua obediência. Quando ali disseram, Maria disse aos empregados: façam o que ele mandar. E a partir disso, Jesus chamou os empregados para trazerem os potes. E logo depois ele mandou os empregados encherem os potes de água. E sem reclamar ou murmurar, os empregados então fizeram o que foi ordenado. Mostra o poder da obediência para que nós possamos receber o milagre. Eu não sei, queridos, quais são as dificuldades que você tem vivido, a realidade, a circunstância que os seus olhos têm enxergado. O vinho acabou em sua vida. Os potes estão vazios, muito menos com água. Você não tem nem força para encher esses potes, muito menos crer que dele vai sair vinho novo. Mas eu quero dizer que na sua obediência pela fé, em nome de Jesus, o Senhor vai restaurar a sua sorte. Ele vai mudar o seu quadro. Ele vai fazer um milagre de transformação. Ele vai trazer a cura dessa sua dor. Ele vai trazer a cura para o seu físico. Ele vai encher o seu coração de ânimo, de renovo, de transformação diante da circunstância que você está vendo. Aleluia. Eu criei nesta palavra, queridos, e eu recebo ela para mim, e o meu coração também se enche de alegria com ela, porque por mais que os nossos olhos racionais e naturais enxergam coisas que não nos agradam, pela obediência em fé, nós vamos lutar. E o sobrenatural mudará a nossa visão. É como se nós tivéssemos feito uma cirurgia de catarata, onde antes nós enxergávamos, como a passagem diz, na cura de um dos cegos, que ele via pessoas andando como árvores. Você vai ver as pessoas andando como elas são. Você vai ver além da circunstância. E quando nós agimos por obediência, o milagre acontece. E a segunda coisa tão importante nesta passagem que hoje eu quero refletir e falar para vocês nesta manhã é que, além da obediência em receber o milagre de Jesus, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ou seja, o vinho novo, reservado para o fim, não talvez de propósito, mas por necessidade, será ainda maior em sua vida. Profetizo que em nome de Jesus, a sua fé após essa dificuldade que você está vivendo será ainda mais fortalecida. Ela vai alavancar a sua fé de uma forma onde outras circunstâncias poderão até estremecer, mas não permitirão com que você caia. Onde você vai sentir o sobrenatural de Deus na sua vida, onde você vai experimentar esse vinho novo, tão doce, tão agradável ao paladar, onde você vai sempre esperar por Jesus e dizer: Senhor, essa primeira impressão, essa situação que eu tô vivendo não é boa, mas eu vou esperar por obediência e eu vou seguir passo a passo por obediência do que o Senhor me mandar, porque eu sei que o resultado final é muito bom, porque o vinho servido no final ficou muito bom. O vinho do milagre foi o melhor vinho, melhor do que o vinho servido no início.
E eu creio que Deus tem coisas para fazer nas nossas vidas nesse ano assim, que nós possamos ter paciência, perseverança e obediência para seguir o que o Senhor nos mandar em meio às dificuldades, aguardar, porque o vinho servido no final será maravilhoso, mesmo que você não pôde experimentar ele lá no início da festa. Então eu profetizo que nesse dia você seja renovado de ânimo e vigor e que você possa sentir agora o ânimo, como se você estivesse experimentado esse vinho novo de Jesus em sua vida. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, muito obrigada, porque Tu nos revela aquilo que a Tua palavra nos traz. E por meio da revelação podemos nos encher de ânimo, de ousadia, de força e de vigor para enfrentarmos as circunstâncias e as dificuldades que a vida coloca em nossa direção. Mas nós cremos que por obediência nós vamos pegar e encher os nossos odres, nossos potes de fé, e assim nós vamos esperar quando o Senhor dirá: tire então e experimente. E quando nós experimentarmos, nós vamos ver que o resultado é infinitamente melhor do que nós poderíamos imaginar se as coisas acontecessem do jeito e da forma que nós planejamos. Deus abençoe grandemente sua vida, e eu dou um recado muito especial para as mulheres que estão me ouvindo. Dia 14 de março, a segunda quinta do mês, recomeçará nossas quintas das experiências com Deus. E se assim como eu, você quer experimentar mais do amor de Deus em sua vida, esteja junto participando. Deus abençoe você.